porque ele tem um anfitrião por conta. Ah, beleza. Pode ir, Theo. Agora você pode ir, ninguém vai te parar. Nem você, nem as Tranquilo, abelhas. tranquilo, gente. Então, falando um pouquinho, né, sobre insetos como modelos de estudo em neurofisiologia e comportamento, primeiro eu queria só lembrar, né, que os insetos eles são 96% da biodiversidade da Terra, quer dizer, existem muito mais insetos do que pessoas na face da Terra, né? É um grupo muito diverso que está dentro dos artrópodes e por diversas razões, né, mas entre outras pela facilidade de criar também esses modelos, porque alguns deles se reproduzem com muita velocidade, né, e são bastante robustos, inclusive para serem criados em laboratório. A gente teve esses modelos incorporados na área de neurofisiologia, que eu trouxe alguns dos modelos que são importantes hoje, né? Sem dúvidas, os principais modelos são a drosófila, né, pelo arcabouço genético, todas as ferramentas que, né, foram desenvolvidas nesse modelo. E a abelha Apis mellifera, eu acho que seria, junto com a drosófila, o principal modelo em neurociência, pela riqueza sensorial e comportamental desse modelo. Então, para quem estuda sentidos e comportamento, esse é um modelo hoje muito forte, né? E aqui eu trouxe alguns outros que vêm se tornando bastante forte. Então, as formigas do gênero Cataglyphs, por exemplo, o gafanhoto migratório do deserto, Schistocerca gregária, essa mariposa do deserto do Arizona, que é a Manduca sexta, e os caranguejos, né, que vêm se tornando modelos para estudo de comportamento e fisiologia sensorial, né, neurociência como um todo. E cada modelo, claro, com a sua particularidade, mas só algumas das coisas que eu acho interessantes de falar, né? Quando a gente estuda a evolução do sistema nervoso, um fato interessante que nessa tabela a gente vê, né, os milhões de anos e o desenvolvimento das estruturas encefálicas em vertebrados, tá? Então, falando um pouquinho sobre o desenvolvimento do cérebro, né? Então, o tronco, lobo olfatório, estruturas límbicas, e o neocórtex. E a gente vê que nesse trabalho aqui é uma revisão sobre evolução do sistema nervoso, e quando o autor vai falar do desenvolvimento das estruturas límbicas, do hipocampo, da amígdala, por exemplo, ele vai colocar junto com os répteis os insetos aqui, anterior aos répteis. Eu achei isso muito curioso, porque na verdade, o que a gente sabe hoje é que as estruturas límbicas surgem nos insetos antes mesmo de haverem vertebrados na face da Terra com essas estruturas. Isso quer dizer que nós temos insetos que há muitos anos estão evoluindo na Terra com estruturas de aprendizagem, memória, né, e processamento superior, integração multissensorial, e isso provavelmente explica o sucesso desses animais na Terra, né? E aqui eu trouxe já duas imagens com o cérebro da drosófila e da abelha, que é o modelo que eu trabalho, né? Para vocês verem a área que esse encéfalo ocupa na cabeça, né? Então, hoje em dia, a gente chama de cérebro mesmo essa estrutura, né? Houve uma época que a gente falava de gânglio cerebral nos animais invertebrados, mas pela magnitude do que já se sabe nesses modelos, hoje a gente chama de cérebro, né? E então a gente vê essas estruturas límbicas, elas estão mostradas aqui em amarelo e aqui em vermelho, né? Então essa é uma curiosidade que eu gosto de falar para mostrar o quanto esses modelos podem ser valiosos para estudar aprendizagem, né, memória, incluindo processos não elementares de aprendizagem e memória. Hoje, na psicologia experimental, principalmente a abelha, se tornou um modelo que fascina por atingir níveis de cognição que às vezes nem mesmo, né, os primatas, que são usados como modelos, conseguem na mesma velocidade que as abelhas. E a abelha, sem dúvida, ela vai se tornar um modelo muito importante a partir do Prêmio Nobel de 73 que o Calvin Fichte vai ganhar, junto com o Coran de Lorenz e o Timberger, né, no contexto aí dos estudos sobre fisiologia relacionado ao comportamento, né, fisiologia do comportamento. Então, nessa época, houve esse prêmio Nobel e uma das descobertas, né, a dança das abelhas, mostrou que a abelha, quando ela volta de um forrageio nas flores, ela informa com muita precisão para as abelhas que estão saindo,
né, o vetor de localização das flores e uma série de outras informações que permitem essas abelhas localizarem com precisão, né, as flores que têm mais recompensa. E isso, na época, teve um impacto muito grande em mostrar como que uma comunicação tão complexa é transmitida em tão pouco tempo, né, e permite, de forma tão eficaz, né, esse forrageio em equipe, numa estrutura que é social, no caso dessa abelha, né, apesar que a maioria das abelhas não são sociais, esse modelo, a Apis mellifera, é uma abelha extremamente social, que faz que seja também um modelo muito interessante para a sociobiologia e estudo, né, do comportamento social, da cognição social, da aprendizagem social, que é uma área também que cada vez mais incorpora a abelha, né? Então, por todas essas razões, eu trabalho com a abelha, mas a área que eu me especializei foi a visão. E por que as abelhas elas são tão interessantes na área da visão, né? Primeiro que as abelhas, elas enxergam cor, né, assim como os humanos, de forma tricromática. Então, elas enxergam com 3 tipos de fotorreceptor, elas veem um pouco mais de ultravioleta do que nós, humanos, né, e um pouco menos de vermelho do que nós, humanos. E num labirinto Y desse tipo, onde a gente associa, por exemplo, uma cor azul à recompensa e uma cor amarela à ausência de recompensa ou a uma punição, a gente consegue treinar uma abelha a reconhecer e aprender muito bem as cores e discriminar muito finamente cores, né? Além disso, vários estudos, e aí é que eu trouxe alguns, todos publicados na Nature, né, mostrando como que as abelhas elas conseguem diferenciar padrões, formas, texturas, né? Elas conseguem aprender a simetria de objetos, se transferir para novos objetos. Elas aprendem a classificar objetos, né, em categorias mais complexas, como é, forma radial, forma circular, forma de ramo, né? Então, tudo isso faz com que seja um modelo muito interessante para estudar a visão, a saber que a maioria dos vertebrados é dicromata, não enxerga com 3 fotorreceptores. Então, para estudos de visão de cor, esse modelo é particularmente interessante. Tem vários estudos, né? Eu trouxe aqui só um exemplo bem curioso desse trabalho mostrando que as abelhas, a Apis mellifera, ela pode ser treinada até mesmo a discriminar quadros de Monet versus quadros de Picasso, né? É importante lembrar que nesse tipo de teste o mesmo quadro nunca é mostrado. Então a abelha ela está sempre sendo mostrada para novas imagens de Picasso e Monet, né? E por essa capacidade tão fina de reconhecimento de cores, de padrões, a abelha ela cria, né, ela abstrai essa identidade visual, né, do Monet ou do Picasso, mostrando a que ponto esse modelo é capaz de aprender visualmente, né? As abelhas, então, como eu falei, né, elas têm 3 tipos de fotorreceptor, um que absorve a luz no ultravioleta, no azul e no vermelho, né? Dentro dos olhos compostos, a gente tem essas omatídeas, que são as unidades estruturais que contêm as células com esses diferentes tipos de fotorreceptor, né? E a principal omatídea é essa que tem 6 receptores verde, um ultravioleta e um azul, né? Eu estou dizendo isso porque no laboratório a gente trabalha muito com a função desses 3 diferentes fotorreceptores e os circuitos neurais que estão ligados a eles, né? Para diferentes tipos de processamento e comportamentos visuais, né? A logo do nosso laboratório, inclusive, originou-se dessa omatídia da abelha Apis mellifera. E hoje nós temos várias ferramentas, né? Eu trouxe agora alguns exemplos aqui. Então, nós podemos trabalhar em laboratório com o animal fixado dessa maneira em tubo, né? Condicionando o reflexo da probóscide, que é a língua da abelha, a estímulos visuais. Então, a abelha ela consegue associar, por exemplo, o verde à recompensa e o azul à ausência de recompensa, né? E nesse caso ela desenvolve um reflexo condicionado, igual o cachorro do Pavlov, para essa cor recompensada, né? E aí isso é uma ferramenta muito interessante para trabalhar com aprendizagem, memória visual e de cores, né? Especificamente no caso desse trabalho. A gente também tem paradigmas para aprendizagem aversiva, né? Então a gente consegue condicionar o reflexo de extensão do ferrão a estímulos visuais, e aí nesse caso a gente pode trabalhar com vias de aprendizagem aversiva,
né, aprendizagens que envolvem uma associação negativa, né? Falando um pouquinho aqui, né, dando exemplo de trabalhos, a gente utiliza, por exemplo, o condicionamento clássico, né, do reflexo da probóscide e também condicionamento operante em labirinto Y, como esse, para estudar o papel de circuitos dopaminérgicos em associações visuais, no caso do cérebro da abelha, né? E nesse trabalho a gente também estudou uma via que é de uma amina biogênica muito parecida com a noradrenalina, que é a octopamina, mas que só existe nos invertebrados, né? O nome origina do polvo de octopus, e essa octopamina ela tem um papel muito importante também nas associações positivas criadas, né, no cérebro da abelha. Então a gente trabalhou aqui com farmacologia e nanoinjeção cerebral desses fármacos que são agonistas ou antagonistas de dopamina e octopamina, né? E combinando esses paradigmas comportamentais, a gente conseguiu ver como que essas aminas modulam essas aprendizagens nesses animais, né? A Amanda, inclusive, né, foi aluna da FISFAR, defendeu agora em 2023 o doutorado dela. Esse aqui é um trabalho que envolve um paradigma de psicologia experimental mais elaborado, né, o negative patterning. É uma forma de aprendizagem que exige que o animal ele consiga entender a configuração de dois elementos. Então, é como se eu treinasse você a associar chocolate a algo bom, morango a algo bom, mas chocolate com morango a algo ruim, né? E é um tipo de aprendizagem muito difícil, porque os elementos que são reforçados, eles estão contidos nessa configuração que vai se tornar negativa. Então, muitos modelos animais, por exemplo, pombos e mesmo ratos, têm uma dificuldade muito grande de adquirir essa aprendizagem. E a gente viu que as abelhas elas conseguem combinar visão e olfação para resolver esse tipo de tarefa, né? E com injeções de procaína, que são injeções que vão anestesiar temporariamente uma área do cérebro que é o lobo ventral, a gente conseguiu mostrar, né, que essa área participa dessa integração, né? Então que aqui a gente consegue inibir essa aprendizagem por inibição temporária dessa área do cérebro, né? E aí a gente então mostra que a abelha é um modelo para estudar esse tipo de aprendizagem, né? E que a gente conhece já o substrato neural que faz essa combinação de cor, de visão e de olfação, né? Associado a um contingente positivo ou negativo. Hoje, né, a abelha ela tem grande parte do seu cérebro já publicado em conectoma, né? Até hoje, o conectoma completo de inseto único que existe é da drosófila, da larva da drosófila, né? Foi publicado em 2022, o que faz a drosófila um modelo também interessantíssimo. Mas o conectoma da abelha está em fase de construção e a gente participa desse consórcio, a gente publica artigos e deposita neurônios reconstruídos nesse conectoma, né? Aqui é um exemplo de marcação onde a gente está em vermelho colocando corante que vai migrar para as áreas que estão vendo a parte dorsal do campo visual da abelha, ou seja, o céu, e em verde a parte ventral. E vejam que na região de processamento mais central aqui, que é o tubérculo óptico, a OTU, a gente tem uma clara segregação, né, da informação visual que vem dessas áreas. E isso virou um tema forte de pesquisa no nosso grupo, né, onde a gente não só entende como que esses compartimentos codificam informação visual diferente, né, combinando neuroanatomia com imunohistoquímica para entender os neurotransmissores, neuromoduladores que participam, né? E aqui também com uma técnica de imagem de cálcio em vivo, onde a gente consegue ver de fato, né, esses compartimentos se ativando para diferentes estímulos, seja testando como que diferentes áreas do campo visual vão se ativar, seja utilizando cores diferentes para entender, né, como que diferentes cores ativam. E esse conhecimento ele é importante na área de neurociência da visão, né? Não só para a abelha, mas
para uma compreensão como um todo, né, do processamento visual. Esse é o último trabalho que eu fiz em parceria com o Randolph Menzel, que é, sem dúvidas, assim, uma celebridade no estudo da neurobiologia da abelha, né? Ele foi aluno do Lindauer, que foi aluno do Carl von Frisch, que foi quem ganhou aquele Nobel lá de 73. E eu tive a oportunidade de fazer um sabático no laboratório dele. E a gente desenvolveu um método para registrar multiunidade nesses circuitos visuais da abelha, né? Então a abelha ela fica fixada, a gente apresenta num panorama LEDs que vão estimular especificamente cada fotorreceptor em diferentes pontos da imagem, né? E com isso a gente consegue, né, ver igual aqui disparos de neurônios que respondem ao ultravioleta, ao azul, ao verde, né? E nesse caso a gente está muito interessado em neurônios que têm esse tipo de antagonismo cromático, ou seja, que são excitados por uma cor e inibidos por outra. Porque esses neurônios são a marca do processamento de cor, e essa é uma área do cérebro que a gente está estudando, que tem forte papel nesse processamento, né? A gente pode ver que tem propriedades muito parecidas com a de primata, mas que tem particularidades que em nenhum outro modelo até hoje tinham sido descobertos nesses neurônios do tubérculo óptico, né? E com isso a gente identifica que essa é uma área muito importante para o processamento de cores, né? Aonde tem neurônios, por exemplo, que se você tem, né, um fundo de uma cor, sendo apresentado, você tem uma inibição completa de outra cor que é apresentada sobre esse fundo, né? E isso prova mesmo a existência desse antagonismo. Então, trabalhar com um modelo que possui antagonismo cromático, né, em sistema tricromático pode ser importante até mesmo para compreender fenômenos relacionados ao daltonismo humano, né, e outros que envolvem processamento de cor em modelo tricromático. A gente também tem muito interesse no processamento da luz polarizada. Esses animais eles processam a luz polarizada no céu. É um sentido, né, extra-humano, mas que muitos animais voadores possuem. Existe uma área especializada dos olhos para isso, que é essa área mostrada aqui em preto. E a gente trabalhou nos últimos tempos traçando quais são os neurônios que vêm dessa área especializada e como que essa luz polarizada é processada no cérebro, né? E a gente recentemente descobriu um conjunto de sinapses gigantes que estão envolvidas nesse processo, né, de codificação da luz polarizada. São circuitos que envolvem GABA, serotonina, acetilcolina também, um pouco de dopamina, né? E uma coisa interessante é que, paralelamente a esse estudo em abelhas, né, onde a gente fez, por exemplo, um mapa tridimensional dessa estrutura que codifica a luz polarizada, com todas as camadas, todos os peptídeos, os neurotransmissores, né, para permitir uma série de novos estudos sobre esse tipo de comportamento. A gente teve grupos trabalhando com o gafanhoto migratório do deserto, que recentemente identificaram como que cada camada dessa estrutura, né, codifica um ângulo de polarização. Então a gente está conseguindo agora acessar como que um cérebro codifica o padrão de polarização da luz no céu, nesse modelo gafanhoto e na abelha em paralelo, né? Então é muito prazeroso ver dois modelos onde a gente identifica um processo tão elaborado de processamento visual. Atualmente, o nosso grupo tem interesse muito grande em abelhas nativas brasileiras, né, porque a Apis mellifera não é. Essas são abelhas crepusculares que polinizam flores de mirtácea e várias outras flores importantes para nós. Foram descobertas nos últimos anos, né? A gente ainda entende muito pouco sobre elas, mas nesses últimos anos a gente tem trabalhado em identificar as estruturas visuais e as adaptações dessas abelhas para voarem em ambientes com quase nenhuma luz, o que é muito particular. Até hoje a gente não sabia que abelhas podiam voar no escuro, né? No caso, essas são abelhas solitárias, não são abelhas sociais. Nesse arcabouço, né, de estudos de visão de abelha, a gente tem trabalhado muito com esse tipo de dispositivo que permite traçar trajetórias de resposta a estímulos luminosos numa arena circular,
A Lívia é aluna da Fisiologia e Farmacologia, está trabalhando com isso, né? Ela combina esses estudos com oclusão de estruturas visuais e com a ativação seletiva de fotorreceptores, para entender como que em diferentes abelhas a gente tem essa modulação desse comportamento de orientação visoespacial, né? E não só a Lívia, mas também outros alunos, né, têm conversado muito com pessoas da área da agronomia que estão interessadas em adaptar essas abelhas em ambientes confinados como esses aqui, que são protegidos de praga, mas que acabam sendo desprovidos de polinização. E o interesse hoje muito forte de incluir as abelhas nesses ambientes, porém elas se adaptam muito mal porque esses filtros eles cortam a ultravioleta e outras partes importantes da luz, né? Então, numa perspectiva mais aplicada, a gente tem trabalhado junto com a Embrapa, com a UNB, com o Instituto Federal Goiano, entendendo como que esses filtros modulam a luz, né? Como que eles cortam, filtram essa luz, como que isso impacta no comportamento de diferentes espécies que são potenciais polinizadoras de morango, tomate, melão, né? E a partir daí, a gente está lidando agora com espécies que a gente conhece quase nada, a gente está criando essas espécies, né? Por sorte, são espécies que não possuem ferrão, então elas têm essa vantagem também de se adaptarem, né? De se forem adaptadas nesse ambiente, não causarem risco, né? De picada e tudo. Então a gente está muito feliz assim de trabalhar com essas abelhas que são abelhas brasileiras importantes para a nossa flora, né? E que com certeza vão impactar na produção futura, né, de diferentes legumes e frutas, né, orgânicas, no caso, uma produção orgânica que evita o uso de agrotóxico, mas que se favorece da polinização por essas abelhas. Num ambiente mais extremo, né, a gente está trabalhando com a mandaçaia, a Melipona quadrifaciata e a jataí, utilizando todo esse conhecimento de neurobiologia e comportamento para ajudar produtores de morango nesse tipo de agricultura vertical com luz de LED a conseguir fazer com que essas abelhas encontrem as flores do morango, polinizem essas flores, né, em tempo ideal, né, e o impacto disso na produção agrícola é de milhões, né, então a gente tem tido um alto investimento nisso. Sem falar, gente, que infelizmente nossas abelhas, né, elas estão, né, em crise, elas estão desaparecendo pelo uso constante de agrotóxicos, fungicidas. Então, atualmente, a gente também tem combinado a nossa pesquisa, né, com uma parte mais aplicada nesse sentido de entender como que essas moléculas tóxicas, que são neurotóxicas tanto para a gente quanto para as abelhas, impactam nesses comportamentos. Então, queria agradecer a atenção de vocês. Aqui é a equipe do laboratório, do LAFIS, que é o Laboratório de Fisiologia Sensorial e Comportamental. Também co-coordeno com o professor Jerônimo Laneve, que é o Laboratório de Neurodinâmica da Visão, né? E, com certeza, tudo que eu mostrei aqui envolve muita gente, né? Então, alunos aí da FISFAR, inclusive, né? E vai ser um prazer, se algum de vocês tiver interesse um dia de conhecer a nossa linha, de conversar com a gente sobre a perspectiva de trabalhar aqui no nosso grupo, né? Vai ser um prazer enorme conhecê-los e conversar sobre essa possibilidade. Obrigado. Posso já bater palma, que eu fiquei encantada? Gente, que maravilha! Eu estou assim, não dá para eu estar nas mesas redondas, não, que eu fico encantada, já entro no meio. Estou assim, encantada com essas abelhas e que bom gosto que elas têm entre Monet e Picasso. Fantástico. Pois é Ah, demais, né? com certeza. Ô, Isa, pode tomar a frente aqui, é porque eu não aguentei. Eu falei assim, não, eu fiquei apaixonada. E não que eu vá desmerecer nossos queridos murinos, tá, Fabrício, que vem aí na sequência, ou os novos modelos, mas a ideia é realmente mostrar para vocês todas as possibilidades, possibilidades reais que a gente tem aqui de pesquisa, de modelos e as vantagens de cada um desses modelos, né? Então, isso é maravilhoso. Deixa eu deixar a Isa, que vai coordenar e entrar na sequência. Obrigada, viu, Theo? Eu que agradeço, Silva.
Professor Theo, que apresentação incrível. Eu venho vendo, assistindo as suas apresentações, eu sempre fico muito encantada com esse trabalho que você faz com as abelhas, principalmente porque eu sou bióloga, eu adoro a parte de entomologia e, inclusive, até assisti a apresentação de uma ex-aluna sua, Priscila, no, naquele congresso de visão. Eu achei muito incrível o trabalho dela com aquelas... meio que é uma plataforma gigantesca, né, no ambiente mais livre, né, para poder ver elas no habitat meio que natural delas. Achei incrível. Exato. Uhum. Pessoal, eu estou abrindo agora um momento para perguntas para o professor Theo. Quem quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade. Ô, Isa, você está sem vídeo. Eu acho que às vezes esquece de É, colocar aí o vídeo. tô tentando colocar o vídeo, mas ele tá com drama aqui comigo, aí eu tô tentando no Ah, momento. tá. A Zoom, ela quer frustrar todos nós em algum momento. Ô, Theo, aproveita e conta para a gente. Quão difícil é a manutenção ou a abelha como modelo experimental? Como é que fica essa questão e onde que você mantém, por exemplo, para fazer o estudo? Legal, Silvia. Essa é uma pergunta bem relevante, né? A gente tem a vantagem de que as abelhas, né, a gente mantém elas de, de fora, né, no lado externo, e elas se autoalimentam, etc. Então, isso é uma facilidade do modelo. A dificuldade de trabalhar com um modelo, por exemplo, a Apis mellifera, é que ela pica, né, ela oferece um risco. A gente precisa ter 100 metros de distância de qualquer área frequentada para conseguir criar essas abelhas com segurança. Então, o único lugar que eu consegui criar essas abelhas foi dentro da estação ecológica da UFMG, que é uma reserva, né, uma área de conservação urbana que está dentro do campus. E a gente tem esse apiário no meio da mata lá. Porém, isso dificulta o fato de estar ali sempre, né? Tem que ir de carro, tem que ir protegido, tem a proteção para trabalhar com esse modelo. Então, essa é uma dificuldade que a gente enfrenta, mas tem a vantagem de que, diferente de outros modelos que vão ser criados em ambiente muito artificial e que a gente não consegue medir o tanto que isso impacta no comportamento, a gente tem essas abelhas num ambiente muito natural, a gente tira elas do ambiente delas e faz a pesquisa ali, né? Mesmo assim, o fato delas picarem, delas estarem longe, né, é um desafio que com as abelhas sem ferrão, essas abelhas nativas que eu mostrei no final, a gente consegue superar. Então, eu hoje tenho no segundo andar do ICB cerca de 15 colmeias, né, de mandaçaia, de jataí. Então, isso facilita demais para os alunos, né, de estarem no ICB. E o custo da manutenção é baixo, mas a gente tem muita perda de colmeias por ataque, né? Tem vespas e outras abelhas que são cleptoparasitas que atacam, tem pragas, tem fungo. Então, a gente tem que estar sempre lidando com as tragédias, né? E às Isso. vezes, quando a gente está no auge de uma pesquisa, a gente enfrenta a perda de algumas colônias. Então, existe um trabalho de apicultura e de meliponicultura que é essencial para trabalhar com esses modelos e que nem sempre a gente tem ao lado, né? Então, eu trabalho muito com apicultores e meliponicultores, mas eu tenho muita dificuldade de pagá-los pelo serviço deles, porque nenhum projeto hoje de financiamento permite isso. Ah, Então, falando sobre os desafios, é isso. Eu tenho conseguido, assim, como contrapartida, com dinheiro de projeto, eu compro para um meliponicultor madeira para ele fazer o serviço de manutenção, sabe? E isso tem sido um desafio para mim, né? Mas eu vejo muitas outras vantagens em relação a modelos, né? Como os modelos murinos mesmo, a gente tem toda a estrutura do biotério, questão de estresse, o custo, né, de ração. uhum, uhum. Então, tem vantagens e desvantagens, mas eu vejo mais vantagens. Não, e eu acho que assim, é o futuro, né? É o futuro, e eu acho que tem grande aplicabilidade. Eu fiquei assim impressionada com a aplicabilidade, e eu tenho certeza que você, com certeza, eu tenho certeza que você fica às vezes limitado pelo número de pessoas que às vezes tem para trabalhar, de não poder alçar novas colaborações. Então aí, gente, fica um É verdade. convite, fica a dica, né?
E não precisa ser só biólogo, né, Theo? Assim, lógico que o biólogo tem uma Sim, vivência já, mas às vezes a pessoa fala assim: nossa, eu fiquei encantado, gostaria de trabalhar. Então, não pense que é só o biólogo que teria as habilidades, né? Tudo é possível quem tem interesse. é verdade, Silvia. Eu vou até aproveitar para ressaltar. Eu não falei isso porque não cabia nesse espaço, né? Mas Uhum. a gente trabalha com outros modelos, tá? O laboratório tem foco em visão, o laboratório de neurodinâmica da visão. E eu atualmente estou encarando assim o meu primeiro orientando com humanos, tá? A gente está trabalhando com visão em humanos também, em parceria com o pessoal mais do Hospital das Clínicas, do Hospital de Olhos de BH, né? Mas tem também para você ver como que essa área se aplica, né? Assim, eu acabei sendo convencido de que o conhecimento que eu adquiri nesses tempos é de grande valia na clínica de estudos de visão de cor, por exemplo, né? Então, para quem não é biólogo, mas gosta de visão, a gente também tem espaço para trabalhar com humanos, tá? E a gente trabalha com insetos vetores de doença também, em parceria com a Fiocruz, tá? Então, a gente está estudando visão de barbeiro, de mosquito, porque isso também tem uma aplicabilidade óbvia e direta no controle de vetores, né? Então, assim, eu apresentei hoje mais as abelhas porque realmente é o modelo que eu mais trabalho, mas a nossa linha está expandindo, né? Justamente para poder abraçar profissionais de outras áreas, né? E a Silvia está corretíssima. A gente tem muito projeto, muita ideia, muito financiamento coletivo e pouco aluno para tocar isso tudo. Então, às vezes, eu me sinto frustrado de ter ideias que não tem quem faz, quem põe a mão na bancada, né? Então, vai ser um prazer receber novos alunos aí no Lab. Ó, temos Estou vendo que o Fabrício levantou a mão. 90 pessoas aqui assistindo. Quem sabe não tem um aí, né? Com interesse. Tomara. Vai lá, Isa, é para você. Eu fico interrompendo Pessoal, demais porque eu sou apaixonada com a ciência. tranquilo. Professor Fabrício, fique à vontade para perguntar. Oi, pessoal, vou ser bastante breve, até porque é bom a gente dar oportunidade, né, para as alunas e alunos perguntarem e fazer um breve comentário, tá, Theo? Parabéns pela belíssima apresentação. Não sou biólogo, então a Silvia, né, convidou os não biólogos a participarem. Sou farmacêutico, né, de graduação, mas justamente, Theo, juntando aí as áreas de conhecimento, quem sabe a gente não dá algum reforço positivo para essas abelhas, daqueles como a gente faz aqui no laboratório de estudar efeito de drogas, tá? Então, se você tiver interesse em a gente conversar para colaborar, fique aqui me perguntando, né, a gente dá alguns reforços mais, digamos, intensos para elas, vamos chamar assim, tipo Sim. cocaína e opioides. Se tem modelos interessantes que a gente possa, utilizando as abelhas, aprender mais sobre drogas de abuso, tá? Então, só um comentário, a gente pode conversar depois, mas não queria perder a oportunidade de comentar agora. Obrigado mais uma vez e passo a palavra. Obrigado, Fabrício. Vai ser um prazer enorme, né? Na verdade, eu já acompanho a sua linha e já penso nessa perspectiva já tem um tempo. Eu nunca trabalhei com drogas de abuso, mas só para dizer que a abelha já entrou como modelo nessa área, né? A gente tem principalmente para cocaína uma literatura que mostra que as abelhas elas se engajam, tá? Elas têm um comportamento de adicção, elas são estimuladas, né? Tem trabalhos com cafeína também, né? Para falar de coisas menos drásticas que a cocaína, né? E a parte de opioide é uma parte bem interessante, você tocou nela, né? Porque hoje a gente ainda não tem clareza sobre o sistema opioide em artrópodes. E essa é uma área fronteira, mas que aos poucos está sendo desvendada, né? Tem pesquisadores mostrando que tem uma via da alastotatina, por exemplo, que parece ser a via opioide, que não é exatamente, né, igual a de vertebrados, mas que é equivalente em insetos. Então, assim, não tem ainda uma clareza das bases neurais, mas alguns fármacos, né, como naloxone e outros opioides, vão ter efeito em abelha, por exemplo, né, de analgesia, por exemplo, né. Então, essa parte ela é muito fronteira, assim, eu ficaria muito feliz de tentar desvendar alguma coisa nesse sentido. E vamos conversar sim, com certeza. Joia, obrigado. Professor Theo, a gente vai abrir só mais duas perguntas para você e a gente passa a palavra para o professor Fabrício. A pergunta aqui está: a percepção das abelhas pode ser influenciada por fatores ambientais como a poluição e mudanças climáticas?
Sim, é uma ótima pergunta. Tem uma área de estudo que é a ecotoxicologia, né, que se ocupa justamente de entender como que essas variáveis ambientais que a gente está influenciando, elas podem afetar, né, os animais. Tem grupos na Universidade de Viçosa que são fortes nisso, mostrando que o impacto é muito grande de mudança climática, né, de campos elétricos e magnéticos que a gente incorpora através de rádio, celular, antena, que é uma outra área que eu também não falei, a gente está trabalhando hoje com a magnetopercepção, porque as abelhas elas usam o polo magnético da Terra para se guiar, e esse polo está sendo distorcido por várias poluições magnéticas, né? Então isso também tem influenciado. A gente sabe que a poluição luminosa é um problema seríssimo, principalmente para insetos que são crepusculares ou noturnos, porque eles estão adaptados para voar em ambiente de pouca luz, mas eles encontram uma cidade lotada de luz, né? E isso então também tem um impacto muito grande. Então, hoje tem toda uma grande área da pesquisa voltada para mostrar como que, né, nós impactamos no comportamento desses animais. No caso das abelhas, elas são polinizadores de 78% do que nós comemos, né? Então, é só para dizer que cuidar delas é mais do que só, né, para a gente ter mel e própolis, mas também para a gente ter no futuro as plantas que a gente se alimenta, né? Então, realmente, com certeza tem influência e a gente tem que ficar cada vez mais atento a esse impacto que a gente causa. Professor, e a última pergunta é: a manipulação dessas abelhas para os testes comportamentais é algo muito complicado ou é algo mais simples? Tá. Tudo depende do comportamento que você quer estudar, tá? Que são, a gente já avalia ele no contexto natural, então a gente pode fazer sem tanto ter que pegar o animal, manipular, etc. Quando a gente vai manipular, por exemplo, igual eu mostrei, fixar o animal num tubo, levar ele para o laboratório, as abelhas são muito delicadas, elas são cheias de pelo mecanorreceptor, então a gente tem que tratar elas assim com muito carinho, porque o estresse é enorme, né? Então, quando eu falo carinho, é no sentido, assim, às vezes, de pegar elas com algodão e, não, sabe? Então, até a gente ter essa, né, tem um tempo de treino nisso, nessa manipulação. Cada espécie tem a sua particularidade, também tem abelhas muito pequenininhas, igual a jataí, que a gente não consegue nem encostar nela, que a gente já está estragando ela, amassando ela, né? Então, é isso, depende da abelha, tá? Mas, em geral, a gente tem vários protocolos para isso. A gente trabalha com pirâmides que são transparentes, onde a gente vai pegando o animal em voo e transferindo ele da colmeia para outros lugares, né? E tem estudos que a gente precisa marcar o animal com uma cor específica e acompanhar ele ao longo do tempo. Então, o trabalho nesse caso é de ter esse animal que você localiza ele voando, né, e acompanha o comportamento dele. Então, isso também dá um trabalhinho, assim, de marcar o animal, de acompanhar ele indo e voltando da colmeia. Como é um animal pequeno, né, isso também é bastante trabalhoso, mas nada como treino, né? Toda técnica envolve um treino e depois que a gente adquire experiência, aí isso vai ficando mais automatizado. Professor, muitíssimo obrigado pela sua apresentação e por ter respondido todas as perguntas. E eu queria te pedir só para você deixar o seu contato aqui no chat, porque tem alguns alunos que querem conversar com você. Claro, vou colocar o meu e-mail aqui no chat, tá? E agradeço demais, Isabela, mais uma vez, pela organização, tá? Pela atenção aí nesse processo, né? É um prazer falar de modelo animal e tenho certeza que as próximas palestras vão ser também fantásticas aí. Um prazer participar dessa mesa. Eu vou passar a palavra, então, e vou deixar o meu e-mail aqui no chat, tá bom? Combinado. Muito obrigada. Pessoal, agora nós vamos passar para a apresentação do segundo professor de hoje, que é o Fabrício Moreira, e ele vai falar sobre modelos murinos. Eu vou apresentar o professor Fabrício. Ele é graduado em farmácia pela Federal de Minas Gerais, ele tem mestrado e doutorado pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, a USP, tem pós-doutorado pela Alexander von Humboldt Foundation, na Alemanha, e foi pesquisador visitante
também na Alemanha, em Dresden. Atualmente também é professor do Departamento de Fisiologia da UFMG. Professor Fabrício, passa a palavra para você. Farmacologia. O Fabrício é da Fisiologia farmacologia. e farmacologia. É porque eu falei de uma vez, perdão. É só da É da farmacologia, perdão. farmacologia só. Isa. Estamos Perdão, todos pessoal. juntos, né? Isso é que importa. O É que é tudo uma programa. família, pessoal. Então, aí o professor Fabrício, muito Isa. próximo, falando que ele é do fisiologia. Não, e é Oi. uma família, e eu não vou. Gente, a Silvia não por isso que é boa ser coordenadora, porque ela não, ela entra, fala na hora que quer, porque eu gosto de falar, mas assim, é muito confuso, e eu vou falar por causa dos presentes que estão aqui, que é bom eles saber. O nosso programa de pós-graduação é Ciências Biológicas, Fisiologia e Farmacologia, mas ele é sediado em dois departamentos: o Departamento de Fisiologia e Biofísica e o Departamento de Farmacologia. Então, muitas vezes causa essa confusão, mas como foi muito bem dito pela Isa e pelo Fabrício, estamos todos juntos. Um abração. Vai lá, Fabrício. Tá joia. Pessoal, muito obrigado pelo convite. Eu quero também agradecer a satisfação de participar dessa mesa com vocês. Obrigado, professora Silvia, professor Theo, professora Andréia, os estudantes que estão na organização do curso e que vieram participar desse curso também. Eu vou fazer uma breve apresentação, pessoal, que vou dar uma visão geral, né, sobre modelos experimentais. Eu não vou entrar tanto em resultados específicos do nosso grupo de pesquisa, porque eu peguei emprestado de mim mesmo uma apresentação que eu fiz recentemente, que eu estava no período de afastamento sabático na Dinamarca, e eles tinham me chamado para fazer um workshop sobre modelos animais em psicofarmacologia, justamente focando em roedores, em ratos e camundongos. Isso porque o departamento em que eu trabalhei na Dinamarca, ele é o chamado de Unidade de Psiquiatria Translacional. Então, eles têm muito interesse em psicofarmacologia, fazendo essa tradução, né, algo que se usa muito em inglês, o translational, combinando, então, modelos experimentais e os estudos clínicos. Então, por isso, inclusive, que a apresentação está em inglês e espero que vocês gostem, tá, da nossa discussão. Estou compartilhando com vocês a tela direitinho, só para confirmar, por favor. Sim, pode só me dar um retorno verbal aqui que eu não estou Sim, vendo. tudo certo. Sim, joia, tá joia. Obrigado, pessoal. Tá ótimo. Então, vou fazer uma breve, tá, introdução sobre os modelos animais. Se der tempo, a gente pode ir depois para modelos específicos de determinados transtornos psiquiátricos, utilizando rato e camundongo. Mas então, meu objetivo é focar nessa primeira parte aqui na introdução. E eu vou contextualizar um pouco, né, onde é que modelos experimentais entram no método científico. Então, vou começar, digamos, numa visão filosófica, né, um micro curso de filosofia da ciência. Né? Então, a ciência vai consistir em quê? Né? O que é o método científico, fazer científico? A partir de resultados prévios da literatura, a gente levanta uma hipótese de trabalho. Então, vou testar uma hipótese sobre o comportamento de algum ser vivo frente a algum estímulo, né? O Theo, por exemplo, apresentou em relação às abelhas. Eu vou apresentar alguma hipótese sobre como um fármaco exerce o seu mecanismo de ação e assim por diante. Quando a gente levanta uma hipótese, nós vamos precisar de métodos e modelos experimentais para testar essa hipótese. E existem, para cada hipótese, vários métodos e modelos experimentais que são possíveis. Eu já quero chamar a atenção aqui que nenhum deles vai ser perfeito. Por isso ser chamado de modelo. Tá? Então, o modelo, como eu vou argumentar daqui a pouco, ele não é algo perfeito. O modelo é uma tentativa de representar a realidade. E como toda representação, ele vai ter as suas falhas e suas aplicações. Uma vez que você tem um método, um modelo, você vai fazer o seu experimento e vai coletar dados. E esses dados, para que eles façam sentido, para que a gente possa fazer inferências e aplicações sobre eles, a gente vai fazer análise desses dados. Então a gente passa por tratamentos estatísticos diversos para que esse corpo de dados coletados ele possa fazer algum sentido. E daí vem a interpretação desses dados. A partir da minha hipótese, em que eu selecionei o método e modelo, eu fiz o experimento, coletei dados, analisei esses dados para que eles façam algum sentido. Eu vou interpretar esses dados, vou contrapor com a literatura já existente e a partir daí eu vou levantar novas hipóteses e assim vai seguir o método científico. Então, mais do que uma ideia circular, eu gosto de ver como uma espiral.
algo que vai, digamos, girando em torno de um tema, mas que ele vai seguindo em frente, tá bem? Então, o melhor modelo mental que a gente pode criar não é um círculo, né, girando em torno de si mesmo, mas sim uma espiral que tem um eixo e que vai sempre progredindo. Então, como eu falei, isso aqui é o mini curso de metodologia científica, onde é que os modelos se encaixam dentro dessa ideia. Então, dentro do que nós falamos, que o modelo é para representar a realidade, eu digo para vocês que eu não combinei com o Theo, mas eu trouxe um pouco de arte também para deixar a discussão um pouco mais leve, que para representar a realidade, a ciência não é a única maneira que nós temos. Existem outras maneiras de representar a realidade, por exemplo, a arte. E assim como na ciência, a arte ela pode representar a realidade com diferentes graus de complexidade. Eu trouxe aqui dois exemplos que, Theo, provavelmente as abelhas seriam capazes de distinguir de duas representações bem diferentes da realidade. Aqui é uma representação da realidade cheia de detalhes e cheia de complexidade, feita pelo pintor italiano, o Canaletto, que representa aqui a Praça de São Marcos, em Veneza. Então, o que vocês estão vendo aqui não é a Praça de São Marcos, em Veneza. É uma representação dessa praça feita por meio da arte, de uma visão artística, que é muito alta em termos de complexidade. É muito detalhada, né? Tenta realmente recapitular o que seria um final de tarde nesse local. Né? Vocês podem ver que os prédios, que são bastante detalhados, eles são de fato representados na pintura com esse alto grau de complexidade. E nós temos essa outra representação, feita pelo francês do Matisse, que, como vocês podem ver, é uma representação da realidade com um grau muito menor de complexidade. Até eu pergunto para vocês, o que vocês acham que ele está representando aqui? Talvez quem conheça a pintura possa saber. Mas é um grau de complexidade tão menor que, se você só olha para ele, você não sabe o que ele quer representar. Talvez alguém saiba, quem já viu a pintura, talvez alguém possa imaginar, mas o que eu quero deixar muito claro aqui é o seguinte: o fato do grau de complexidade ser maior ou menor, isso não significa que a representação da realidade é melhor ou pior. Esse ponto é extremamente importante. São representações diferentes. Uma pode ser melhor que a outra, dependendo do seu gosto pessoal, mas nenhuma delas é mais importante do que a outra. Por que eu trouxe isso? Porque agora eu posso contar para vocês que o que foi representado pelo Matisse, com esse baixo grau de simplicidade, é daí os biólogos me perdoem, né? Não sei qual que seria o nome mais correto em português, mas que o pessoal chama de escargot, no inglês é chamado de snail, acho que em português seria, sei lá, um caramujo, talvez. Mais uma vez, peço perdão aos biólogos. O fato é que, assim como na arte, você tem então representações de baixo grau de complexidade e que são muito importantes, também na ciência nós temos essas representações com diferentes graus de complexidade. Por que isso é importante? Porque se a gente pegar o cérebro humano, uma visão aqui antropocêntrica, o cérebro humano ele tem um alto grau de complexidade. Comparado, por exemplo, aqui ao cérebro da Aplysia, que é essa marine snail, que o Matisse representou e que, aí vem o paralelo, com o qual sou fascinado, foi e é um modelo extremamente importante em neurociências também. Então, assim como na arte, também na ciência, essa marine snail é de extrema importância para representar a realidade, para estudar neurociências, para estudar a comunicação intercelular, para estudar neuroquímica, para estudar morfologia. Então, eu tirei essa ideia a partir de um artigo muito bonito que o Eric Kandel publicou já há algum tempo, tá? Esse artigo é de 2003, ele recebeu o Prêmio Nobel de Neurociência no ano 2000, pelos estudos dele feitos justamente com esse modelo experimental. Tá? Então, vejam que uma representação da realidade ela pode ter um alto grau de complexidade ou um menor grau de complexidade, e não necessariamente um modelo é melhor ou mais importante do que o outro. Tá bem? Por que eu estou trazendo tudo isso? Se o que cabe a mim era falar dos roedores. Porque os roedores são considerados modelos experimentais que estão, eu vou colocar aqui uma figura de linguagem, eles estão no meio do caminho, nesse grau de complexidade. Eles têm uma complexidade maior do que as abelhas ou do que a drosófila, do que outros modelos que são utilizados também, como peixes têm sido utilizados também. Então, os roedores, ratos e camundongos,
eles têm um nível de complexidade maior. No entanto, eles têm um nível de complexidade bem menor do que os primatas, do que os próprios seres humanos ou do que outros modelos, que algumas vezes também são utilizados, que são chamados primatas não humanos, né? Macacos e diversas variantes de primatas, que também podem ser utilizados como modelo. Mas eles já têm um nível de complexidade maior do que os roedores, maior do que ratos e camundongos. Isso nos traz também uma outra questão que eu vou levantar depois, que é uma questão ética. Quanto mais nós aumentamos, né, esse grau de complexidade ou em seres vivos que são mais derivados e mais próximos dos humanos, então isso requer também uma justificativa ética, digamos, maior para utilizar esses seres enquanto modelos. Então eu entendo que, e eu confesso uma razão bem pessoal, a razão pela qual ratos e camundongos são tão frequentes enquanto modelos experimentais é o fato de eles serem esse meio termo, em termos de grau de complexidade, né, um grau de complexidade maior do que outros seres vivos, então jamais aproximando do grau de complexidade de um ser humano, por exemplo, mas não tão complexo quanto acontece com primatas não humanos, por exemplo. Então, tanto do ponto de vista ético, quanto do ponto de vista também experimental mesmo, de um nível de complexidade tão alto, às vezes nem é desejável, é que faz com que os roedores sejam tão utilizados. Mas eu faço questão de repetir, não estou dizendo aqui que são modelos melhores ou piores, são modelos extensamente utilizados. Tudo bem? Então nós temos que diversos modelos, né, possam ser utilizados em farmacologia e fisiologia. Roedores, ratos e camundongos são bastante utilizados. Na área que eu trabalho, que é a psicofarmacologia, estudo de comportamento, eles são, de longe, né, os modelos experimentais clássicos que foram utilizados tanto para desenvolver quanto para o conhecimento de mecanismo de ação das várias classes de psicofármacos, né? Talvez por essa razão que eu apresentei aqui. Então, pessoal, só para a gente entender, né, então, o que vai ser o modelo? Então, é a representação de algo, né, uma representação da realidade, né, uma tentativa da gente representar a realidade, vamos dizer assim. Nenhum modelo vai ser perfeito, por definição, né, como eu falei lá no começo, né, o objetivo do modelo não é ele ser perfeito mesmo, vão existir críticas e vão existir aplicações. E algo que eu sempre tento muito conversar, inclusive aqui no nosso grupo de pesquisa, e é relevante para os alunos que estão na pós-graduação ou na iniciação científica, a primeira pessoa que tem que conhecer a limitação do modelo é a própria pessoa que trabalha com aquele modelo. Então, se você trabalha com determinado modelo, é claro que é importante você reconhecer as aplicações desse modelo e, digamos, propagar as aplicações desse modelo, mas também é importante você conhecer as limitações desse modelo. É você saber até onde as suas interpretações, as suas inferências podem ser feitas. Tá? Então, é sempre pensar o quão bom, né, e o quão ruim é o modelo com o qual você está trabalhando. Dito isso, para a gente chegar então nessa classificação, nesses modelos, em psicofarmacologia, nós temos 3 critérios que são muito importantes. Por que esses critérios são importantes? É muito comum na psicofarmacologia utilizar os ratos e os camundongos na tentativa de entender transtornos psiquiátricos. Eu quero ressaltar que não necessariamente, né, um modelo tem que ser utilizado para entender uma doença, para entender um transtorno. Né, vocês viram a apresentação do Theo, a gente tem que ver a beleza do modelo por ele próprio. O seu objetivo pode ser entender aquela espécie. Isso é absolutamente válido e absolutamente belo do ponto de vista científico. Só estou dizendo que, no caso da psicofarmacologia e no nosso grupo de pesquisa, o nosso objetivo central é utilizar os ratos e os camundongos como modelos para transtornos psiquiátricos. Como eu citei antes, para que a gente possa entender mecanismos de ação de psicofármacos, entender como é possível utilizar esses modelos de transtornos psiquiátricos para o desenvolvimento de novos fármacos e também para entender a neurobiologia dos transtornos psiquiátricos. Com isso, pessoal, nós temos então 3 critérios que são importantes para a gente fazer aquela categorização que eu disse, né? O quão bom ou ruim é o modelo. Então, brevemente, tá, esses critérios são a similaridade, o construto teórico e a preditabilidade farmacológica. Alguns chamam também de validade de face, que seria essa similaridade, a validade teórica e a validade preditiva ou validade farmacológica.
mais importante do que os nomes, né, do que nós estamos falando? O primeiro critério é o quanto o comportamento que eu observo no meu ratinho de laboratório, ele tem semelhança com o comportamento que acontece em um paciente com transtorno psiquiátrico. A princípio isso pode parecer muito subjetivo, pode parecer muito distante, mas é bem viável fazer esse tipo de modelo. Então tem modelos, por exemplo, para estudar transtornos em que em seres humanos, pacientes psiquiátricos, existe o comportamento de agressão ou de hiperatividade. E é perfeitamente possível, no animal experimental, no ratinho, ele ter comportamentos de agressão e de hiperatividade. Existem transtornos em humanos que são relacionados a um aumento de ansiedade, que é o transtorno de ansiedade generalizada, por exemplo. E é perfeitamente possível também, em animais experimentais, modular comportamentos de ansiedade. É claro que o ratinho não vai deitar no divã e contar se ele está ansioso ou não, mas tem comportamentos inerentes à espécie, rato ou espécie de camundongo, que nos permitem inferir se o animal está mais ou menos ansioso. Então essa é que é a ideia da similaridade. O quanto o animal apresenta comportamentos que são semelhantes às alterações comportamentais que acontecem em pacientes com transtornos psiquiátricos. O segundo critério é o construto teórico. O próprio nome ele já passa a ideia. O quanto as alterações biológicas nesse comportamento do animal experimental, de fato elas se assemelham às alterações que acontecem no transtorno psiquiátrico. Então, será que num transtorno em humanos, como a esquizofrenia, em que existe um aumento de dopamina no cérebro, isso já é algo bem consolidado, será que eu posso induzir essa alteração biológica também no animal experimental, para que eu tenha um modelo experimental de esquizofrenia em ratos ou camundongos? Essa que é a ideia. E terceiro, que é de extremo interesse para nós aqui no laboratório, é a preditabilidade farmacológica. De novo, né, o próprio nome diz o quanto esse modelo me permite predizer o efeito de novos fármacos. O quanto esse comportamento vai ser sensível a um fármaco que vai apresentar um efeito ansiolítico, que vai apresentar em humanos um efeito antidepressivo, que vai apresentar em humano um efeito antipsicótico para tratamento da esquizofrenia. Então são esses, né, os três grandes critérios que os modelos experimentais precisam atender em psicofarmacologia. E é claro que tem outros, tá, que eu não vou detalhar aqui, até porque eles são um pouco, digamos, óbvios, né, para ele ser um modelo, que ele seja de fácil reprodução, né, evidentemente, a reprodutibilidade na ciência é de extrema importância, que eles sejam mais fácil de estabelecer, né, e, como eu já citei aqui, então, a questão da reprodutibilidade desse modelo experimental, tá? E além disso, o que eu queria deixar muito claro e é de extrema importância é a questão ética desses modelos. Então, para os alunos que estão fazendo o curso, que ainda estão na graduação, talvez não tiveram contato com esses modelos ainda em laboratório, é fundamental deixar claro que tem em todos os países, né, nós temos aqui no Brasil, leis que nos amparam para realizar esses experimentos com esses modelos experimentais. Tem um princípio internacional, que é um princípio 3R, que no inglês seria o Reduce, Refine e Replicate, seria o reduzir, refinar e reutilizar. E todos os comitês de éticas de todos os países, eles seguem essas diretrizes internacionais. Então, no Brasil, nós somos amparados, tá, por uma lei, né, que é a Lei Arouca, tem o CONSE, que é o Conselho Nacional do Controle de Experimentação Animal, e cada universidade no Brasil que realiza experimentos, ele tem o seu conselho de ética no uso de animais, que tem que estar alinhado com essas diretrizes nacionais e internacionais, tá bem? Então, eu só queria, fechar a minha apresentação dizendo que o estudo na psicofarmacologia é de extrema importância. O uso com modelos animais, ratos e camundongos perfazem, eu poderia dizer, 90% da psicofarmacologia. Existe uso de psicofármaco com outros modelos? Sim, existem. Tá? Eles são também importantes. Mas como eu vim aqui para falar dos ratos e dos camundongos, e que são os modelos experimentais que eu trabalho, é por isso que eu estou falando deles. Então, falar da importância da ética. Algo que é muito importante, sempre que possível, é testar a hipótese em mais de um modelo experimental. Como eu citei, nós temos determinados modelos, por exemplo, para cada transtorno psiquiátrico, para estudar cada grupo de psicofármaco. Quando possível, é interessante a gente testar em mais de um modelo, sempre utilizar controles apropriados, né, evitar os fatores de interferência quando você não faz bons controles para o seu experimento, sempre ver as aplicações e limitações
como eu já falei extensamente, sempre entender o quanto o modelo ele pode se traduzir para o transtorno ou para o psicofármaco que a gente quer estudar, o quanto ele vai ser modelo ou não de determinado sintoma. Algo que é de forma surpreendente, muito recente na ciência, nas ciências biomédicas, é utilizar machos e fêmeas sempre. Isso é inacreditavelmente recente. Por muito tempo, no estudo de psicofármacos, e posso dizer também outros campos da psicofarmacologia, da fisiologia, utilizaram machos como modelos experimentais. Atualmente, posso dizer que é obrigatório sempre utilizar modelos experimentais com machos e fêmeas, pelo menos em rato e camundongo. Isso é absolutamente obrigatório para começar qualquer projeto e para publicar o trabalho. E eu coloquei algo que é muito prático, né, mas que, como eu falei, isso veio de um workshop que eu fiz, né, e eu terminei dizendo isso, olha, na ciência, né, o rigor científico ele é de extrema importância. Até a gente trazer um pouco isso de arte para a ciência, não é de forma alguma colocar arte e ciência como sendo atividades humanas que se contrapõem. Né? Muito pelo contrário, né? Tanto na arte quanto na ciência, o rigor, o cuidado, o critério, a dedicação são de extrema importância. Tá bem? Então era isso, pessoal, que eu queria passar para vocês. Espero ter contribuído. Como vocês viram, eu não trouxe resultados específicos do laboratório, mas estou à disposição se vocês quiserem conversar algo mais sobre projetos específicos nossos, né, utilizando aqui ratos e camundongos, tá bem? Muito obrigado. Professor Que Fabrício, fantástico. pode falar, Silvia. Que fantástico. Então, falo assim, o Fabrício é um professor nato, né? Porque ele vem, ele fala dos modelos, ele fala da importância da ciência, ele fala outras informações que são importantes no processo científico. Então, assim, é uma aula, né? Que todos tiveram aqui, não só dos modelos animais. Obrigada, viu, Fabrício? Vai lá, Obrigado, Isa. Silvio. Eu interrompo demais. Professor Fabrício, queria muito agradecer as suas palavras. Nós aprendemos bastante, igual a Silvia falou, você falou muito de muita coisa em pouco tempo. E tem uma pergunta aqui que foi feita pelo Instagram. Tem um limite de animais por estudo ou depende do estudo em específico? E tem um mínimo de animais para a gente ter um bom resultado? Excelente pergunta, excelente ponto. Para cada experimento, a gente faz o chamado cálculo do tamanho amostral. A gente adora usar a letrinha N, né, que vem lá da estatística, então o tamanho amostral a gente chama de N. Até no dia a dia a gente usa muito N. Qual que é o N? Então, pessoal, para quem está chegando, né, o pessoal que está fazendo o curso, quando a gente fala N, leia-se tamanho amostral, tá? O número de animais no estudo. E para cada experimento, esse tamanho amostral ele é determinado por um processo estatístico. E é fundamental dizer que sempre o comitê de ética para cada projeto, ele nos exige o cálculo desse tamanho amostral. A gente não vai ter tempo de detalhar isso, mas só para vocês entenderem, o cálculo de tamanho amostral ele vai ser aquele que vai me permitir eu ter uma variabilidade, né, toda medida que a gente faz de qualquer coisa, ela tem uma variabilidade, então o cálculo do tamanho estatístico vai levar em conta a variabilidade para aquele tipo de medida. Então, o quanto eu tenho maior ou menor dispersão na minha amostra. E considerando isso, além da variabilidade, qual que é a magnitude da minha intervenção? Não é uma intervenção que vai me dar um tamanho de efeito alto, médio ou baixo. Então, considerando esses critérios, qual que é a magnitude que eu espero da minha intervenção? E qual que é a variabilidade, a dispersão que eu espero? Esses critérios vão ser utilizados para me dar o cálculo de tamanho amostral. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que é esse número. Nos trabalhos aqui do laboratório é muito comum um tamanho amostral de 10 animais, por exemplo, por grupo experimental. Tá? Não necessariamente é sempre isso, mas só para ter uma ideia da magnitude. Dependendo do estudo comportamental, é possível tamanho amostral menor, às vezes 8 animais, alguns podem exigir tamanhos um pouco maior, de 15 animais, mas em geral, então, vão ser considerados esses critérios. Qual que é a dispersão, a variabilidade da medida que eu vou fazer naquele modelo e qual que é, digamos, a magnitude, o tamanho de efeito esperado para minha intervenção. E, de novo, isso aí é de extrema importância do ponto de vista estatístico e também do ponto de Você vista já ético. fazia e o supervisor já deu Joia, pessoal, passo a palavra aí para quem quiser fazer mais perguntas. Posso fazer uma observação? E eu acho que dos presentes aqui, enquanto a Isa organiza o microfone dela. Todo esse protocolo experimental, gente, tem que ser aprovado por uma comissão de ética. E a gente submete um formulário
pedindo essa aprovação para que o experimento possa ser conduzido. E nesse formulário a gente coloca o objetivo da pesquisa e faz uma introdução do assunto, coloca o N amostral que o Fabrício falou, justifica o cálculo para esse N amostral e conta todo um detalhamento sobre como a pesquisa vai ser conduzida, o cuidado, como é que as cirurgias vão ser feitas. Por que eu estou falando isso aqui agora, inclusive aproveitando? Porque aqueles que estarão presentes com a gente no modo de imersão, muitas vezes podem estar acompanhando cirurgias, e cirurgias que foram aprovadas daquela forma para serem feitas com aquele cuidado. Isso é muito rigoroso e é algo que é muito caro para a gente e importante, tá? Então, é fundamental que todos aqui estejam conscientes dessa importância e desse fluxograma para conseguir essa autorização para poder estar fazendo os experimentos com os animais. Obrigada. Agora a gente tem mais uma pergunta aqui, professor. Qual é o transtorno mental que o senhor anda trabalhando com os psicofármacos em roedores e quais são as dificuldades dessa pesquisa? Joia, obrigado. Nós temos muito interesse nos chamados transtornos de ansiedade e transtorno de estresse pós-traumático. Então, nós temos modelos específicos para estudar esses transtornos. Eu não vou ter tempo para detalhar aqui, pessoal, mas quem tiver interesse, tá? Fique à vontade para entrar em contato. Eu vou já deixar aqui o meu e-mail também. Então, nós temos interesse atualmente em modelos que são de transtornos de ansiedade e de transtorno de estresse pós-traumático, ou seja, no desenvolvimento de fármacos que são chamados fármacos ansiolíticos. E também eu tenho muitíssimo interesse, né, por isso que eu fiz aquela pergunta para o Theo, em drogas de abuso. Então, nós temos estudos aqui relacionados à possibilidade de intervenções farmacológicas para tratamento, por exemplo, de consumo de cocaína e de opioides. Então, para dar exemplo de alguns projetos que nós temos. E também um foco muito importante do nosso laboratório, talvez o principal deles, talvez não, com certeza o principal deles, são os chamados canabinoides. Tá? Canabinoides se refere tanto à droga de abuso, que são os compostos da cannabis, a maconha, quanto também todo um grupo de substâncias que é produzida pelo cérebro, que são chamados endocannabinoides, e que tem várias perspectivas de intervenção farmacológica no sistema endocannabinoide para o tratamento de determinados transtornos psiquiátricos. Então, nessa parte dos canabinoides, que é o foco principal do laboratório, inclui tanto os canabinoides enquanto drogas de abuso, quanto também canabinoides e o sistema endocannabinoide do cérebro como possibilidade de desenvolvimento de novos psicofármacos. Eu deixei aqui então meu e-mail aqui no chat, no bate-papo, daí fique à vontade quem tiver interesse, se quiser saber mais detalhes. Professor Fabrício, muitíssimo obrigada pela sua participação, respondeu muito bem em todas as perguntas. E agora eu vou ter que passar para a professora Andréia por questão de tempo, tá bom? Claro, obrigado, pessoal. Professora Andréia, você está aí? Tô sim. Tá dando para ver? Deixa eu botar iniciar o vídeo. Tudo bem? Sim, vou apresentar a senhora. Bom, a professora Andréia, ela vai falar um pouco sobre o modelo de zebrafish hoje. Ela possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas, mestrado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Campinas e doutorado em Fisiologia e Farmacologia pela Unicamp. Pós-doc na Universidade de Múrcia, na Espanha, e atualmente é professora do Departamento de Farmacologia da UFMG. Professora, fique à vontade para apresentar e muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada. Eu vou então compartilhar a tela. Professora? Que ótimo, Andréia. Você vai conseguir, então, compartilhar? Nós já estamos... eu acho que eu não estou conseguindo compartilhar. Não. Então, nós já estamos com a sua tela aqui pronta, que a Elisa vai estar com a sua apresentação. Então tá, vai ser melhor mesmo, porque eu não estou conseguindo compartilhar. Eu até mandei por e-mail, é uma síntese, mas vai dar para explicar bem esse modelo de zebrafish. Pode começar. Se puder, Elisa, colocar no modo full. Ô, André, você está vendo? Já está com a apresentação. Estou vendo sim. Tá. Pode colocar no modo full. Isso. Aqui já está no modo apresentação, não está aparecendo para vocês? Não está na apresentação.
Ué, então deu algum problema, porque aqui já está passando slide. Então, se quiser tirar de novo, colocar, é sempre esse rolê. Tira de novo, coloca. Eu sou que nem você, Silvia. Eu acho que eu fico mais apavorada com aula online do que presencial, porque a chance de dar Exatamente. algo errado no computador sempre acontece. É, Eu fico mais nervosa. Bem, mas se não der, acho que as pessoas conseguem acompanhar vendo a tela que não está em full. Estão vendo agora? Não, não está em full. Não, Agora foi? não. Não. Eu posso tentar fazer. Deixa eu tentar fazer por aqui também, só um segundo. Não, está aparecendo esses slides pequenos, não está em full. Ainda está eu, pequeno? tá, eu sei que às vezes no Zoom tem duas formas de você compartilhar. Um é a janela e outro é uma outra forma. Sabe que tem a ver com isso, Elias? Ou foi o mesmo jeito que você compartilhou ontem? Mesmo jeito. Bom, de certa forma, o Fabrício está com a apresentação aberta. Ele pode tentar compartilhar. Eu já tinha enviado para ele. Ah, tá. Estamos aguardando aqui, André, só um minutinho. Tudo bem. Fabrício? Oi. Não, professor. O Fabrício Desculpa, estudante. perdão. Eu tô aqui só apresentando. Fabrício, discente. Eu estou procurando onde é que ela me mandou a apresentação aqui. Desculpa. Perdão. Imagina, eu que peço. Fabrício, você está entre nós, por favor. Ele tá, já apareceu aqui. Responda. Eu acho que é um problema geral mesmo. Ontem eu tentei fazer da mesma forma e não apareceu o modo full. E está travando, mas eu acho que o Fabrício vai conseguir agora. Pessoal, só uma dica: quando compartilha, tem que compartilhar a janela do aplicativo ou compartilhar a tela cheia. Esse Isso, problema de obrigada, passar, Théo. geralmente é na janela. A tela cheia é que costuma dar mais certo, foi o que eu usei. Que quando usa a janela do aplicativo é muito comum agarrar a passagem do slide. Agora foi, está perfeito. indo Agora tela está cheia. dando certo. Agora Então deu. tá. Então, Fabrício, eu vou pedindo para você passar à medida que eu for falando. Então, essa foi um condensado, porque foi o que eu consegui mandar por e-mail, mas vai dar para falar bastante sobre esse novo modelo experimental que é o zebrafish. Então, fazer pesquisa em abelhas, em camundongos e ratos, mas a gente também consegue fazer, então, em peixes, o que também é muito interessante, né? E, como disse o Fabrício, existe um modelo perfeito? Não existe modelo perfeito. E esse do zebrafish é um complementar também a todos os outros modelos. Então, às vezes, você precisa usar outros modelos para você ter certeza das suas observações. Então, o zebrafish é exatamente isso. E não só o zebrafish que é usado na pesquisa, vários outros tipos de peixes também são usados. Esse é o Daniel Rarium, ele é conhecido como zebrafish porque ele é todo listradinho, e aqui no Brasil tem bastante o que tem a listas longitudinais, que é chamado também de paulistinha, que são as listas pretas e brancas. Então, pode passar, por favor? E, como o professor Theo também falou, teve sempre um pesquisador que iniciou, né, a pesquisa. Então, nesse caso, quem iniciou a pesquisa com o zebrafish foi o professor da Universidade de Oregon, George Stroessner. Então, ele começou em 1981, publicou um artigo na Nature, e aí houve um grande desenvolvimento com esse modelo animal também. Próximo, por favor.
Próximo. Só um minutinho. Acho que está indo bem, né? Está indo, né? Não tem problema. E ele já é um modelo bem reconhecido atualmente, ele é usado, como eu falei, complementar. Então, vocês lembram daquela linha de evolução que o Fabrício mostrou, que nós temos, então, as abelhas, depois nós temos os peixes, e por isso e depois os murinos? Então, é a mesma coisa, né? Então, neste caso, os peixes estão intermediários entre as abelhas. Não, falta um que eu ainda não falei. Isso, pode deixar aí eu peço para mudar quando eu precisar. Então, os peixes estão exatamente no meio entre as abelhas e entre camundongos e ratos. Mas é um bom modelo de experimentação também. Então, a partir daquela publicação do professor na Nature, subiu, né, explodiu o número de publicações. Então, vocês podem ver aí que na última década, né, teve um grande número de publicações em revistas importantes, usando, e aqui eu estou falando especificamente do zebrafish. Então, é um modelo muito importante. Próximo, por favor. Próximo. Desculpa, ele agarra um pouquinho na hora de passar, mas acho que Não tem problema. E aqui, a gente, como eu falei que não existe um modelo experimental ideal, no caso do zebrafish, o que a gente considera como muito importante é a facilidade do manejo. Então, muitos alunos, né, às vezes eles vêm fazer pesquisa no nosso laboratório, porque nós também usamos ratos e camundongos, mas eles têm medo dos animais. E com peixes, as pessoas não têm tanto medo. Então, essa é uma das vantagens para quem quer fazer pesquisa com animais e tem medo de outros animais. E nesse caso daqui, eu estou falando do zebrafish, que uma das vantagens dele é que é uma pesquisa barata. E hoje em dia a gente tem que levar em conta isso. Então, enquanto eu consigo manter numa caixa de aproximadamente 35 centímetros por 25, 5 a 6 camundongos, nesse mesmo tamanho de compartimento, de caixa ou de aquário, eu consigo manter 60 zebrafishes. Então, aqui eu já vou ter uma economia de espaço, quando eu falo em espaço de biotério. O preço também, porque nós compramos os animais. Então, se eu comparar o preço de um rato ou de um camundongo como sendo 8 unidades monetárias, o zebrafish seria bem menor esse custo. E também tem uma grande vantagem que, enquanto o camundongo dá poucos filhotes, o zebrafish já dá uma quantidade de filhotes muito maior. Então, por favor, o próximo. Tá. Uhum. E no zebrafish nós temos também a vantagem de que a gente pode pesquisar. Está passando rápido todas. Nós podemos pesquisar. Agora está no. Tá, pode deixar aí, depois eu peço para voltar. Então, volta um, por favor. Está difícil hoje, né? Agora um para frente. É porque. Tá, pode deixar aí. Então, com o zebrafish, nós usamos o ovo, a larva e o zebrafish adulto. Só que você está passando tudo muito rápido. Volta uma, por favor. E outra vantagem é que nós temos vários órgãos que existem, aí pode deixar aí, que existem nos humanos, nós vamos ter também, tanto na larva quanto no adulto do zebrafish. Então, por exemplo, tem cérebro, coração, intestino, fígado, rim, pâncreas, baço, todos esses órgãos estão presentes
na larva e no adulto do zebrafish. Então, eu posso usar estudos em todas essas áreas usando larva e adulto do zebrafish. Isso é uma grande vantagem. O próximo, por favor. E aqui, então, só para mostrar, né, onde estão todos esses órgãos no zebrafish adulto, eu também estava muito interessada em pesquisar o pâncreas, e aqui vocês podem observar onde está o pâncreas do zebrafish, e tem uma grande vantagem, que é um pâncreas compacto, então fácil de isolar e de fazer estudos, ao contrário do humano, que é um pouco mais difuso. Então, todos esses órgãos eu posso usar e fazer estudo com o zebrafish. Próxima, por favor. E aqui, então, como eu falei, eu posso usar o embrião, a larva e o adulto. As principais vantagens no embrião: desenvolvimento rápido, de algumas horas o embrião se desenvolve. Transparente e tem uma maleabilidade genética. Eu posso fazer estudos genéticos com o embrião, com a larva e com o adulto. E um desenvolvimento externo, que é uma grande vantagem. Com a larva também é a mesma coisa, ela é transparente, então consigo visualizar os órgãos, maleabilidade genética, e posso fazer screening de drogas, porque eu consigo grandes quantidades dessas larvas em questão de horas. E o adulto é a mesma coisa, com a vantagem que eu posso manter num aquário, baixo custo, fácil manutenção, porque eu preciso basicamente de água e ração. E a ração é muito barata dos peixes, não é uma coisa cara. Próxima, por favor. Então, quando a gente pensa na pesquisa, né, com o zebrafish, a gente tem sempre essa ideia, é algo barato. Então, aqui é só uma foto mostrando, então, a larva, né, sendo desenvolvida a partir do ovo, e isso são horas. Após a fecundação, você já tem a larva. Então, 31 horas após a fecundação, você já tem uma larva. Então, você já pode começar os estudos e tendo bastante quantidade, o N amostral grande, em questão de horas você consegue fazer um estudo. Próximo, por favor. Aqui, então, o embrião, né? 24 horas na figura A, na figura B, já totalmente desenvolvido a larva, 96 horas após. E isso é considerado uma grande facilidade. Você reproduz todos os seus experimentos em tempo muito curto. Por favor, o próximo. Eu posso fazer irradiações com substâncias, fazer alterações genéticas, desde o adulto, na larva, e posso estudar bastante alterações em genes desses peixes também. Então, genética é uma grande área de estudo desses peixes. Próxima, por favor. Eu sou da área da farmacologia e eu gosto de testar produtos naturais, né? Que são produtos originários de planta. E, normalmente, quando a gente faz o teste desses produtos naturais, a gente precisa de um grande número de animais, porque a gente faz screening de substâncias que a gente extraiu de uma planta. E, para fazer um screening, eu preciso de um grande número de animais. E é claro que isso fica caro quando eu penso em ratos e camundongos. E já pensando em peixes, já é uma grande vantagem, porque eu tenho uma pesquisa mais barata. Então, aqui está sumarizando as principais vantagens, então, de usar o zebrafish. Desenvolvimento externo e rápido. O ciclo reprodutivo dele é muito rápido, muito curto. Manutenção de grandes números de animais em um espaço pequeno,
como eu mostrei, né? Um aquário onde poderiam caber 5 roedores, eu posso ter 60 zebrafiches. O genoma já está sequenciado, ele tem uma homologia de 70% com o genoma humano, então permite que eu faça o estudo de várias doenças, e os zebrafish, os embriões principalmente, são transparentes, então eu posso fazer estudos não invasivos, principalmente com coração também, posso fazer manipulação genética, e alguns estudos muito interessantes com o zebrafish são estudos de regeneração de diferentes órgãos. Então, o coração do zebrafish se regenera. Órgãos do sistema visual também sofrem regeneração. E a cauda, onde é um local se estuda a inflamação, a cauda também se regenera. Isso é uma grande vantagem, porque você estuda todas essas vias de regeneração no zebrafish. Próximo, por favor. E outra vantagem também é que quando você usa alguma droga, algum fármaco para estudar, você precisa de pouca quantidade. Isso também é falar em economia. Então, como ele é bem menor, eu geralmente faço uma dosagem pelo peso do animal, então significa que com o zebrafish eu sempre preciso de menos quantidades de reagentes ou fármacos ou drogas. Então, em genética, a vantagem é que 70% dos genes do zebrafish estão relacionados aos humanos. 84% desses genes associados em patologias humanas são encontrados no zebrafish. Os genes podem ser clonados, transgênicos, e a maior parte se encontra nos órgãos humanos. Então, a maior parte dos órgãos humanos, o zebrafish também tem. Por favor, o próximo. Então, aqui, enfatizando novamente o custo, fácil de cuidar, reprodução mais barata. Esse fácil de cuidar é manter o pH do aquário, da água, manter limpo, isso é muito importante. Mas é um custo bem menor do que manter ratos e camundongos. Então, próximo, por favor. Como eu falei, né, requer menos material do que quando eu vou fazer qualquer teste com os mamíferos, e mesmo que sejam em embriões, esses embriões em vários outros animais estão dentro do corpo, e no zebrafish já é fora do corpo, o que facilita, então, qualquer pesquisa que eu queira fazer. Próximo, por favor. Semelhança com os humanos, eu já falei. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Regeneração. Então, esse estudo, quero salientar bem esse slide, porque esses estudos de regeneração são importantes. Olha os órgãos que sofrem regeneração: coração, pâncreas, fígado, rins e nadadeiras. E até a regeneração neural também. Então, apesar disso não ocorrer em humanos, eu posso estudar as vias de regeneração. E com isso eu posso tentar descobrir novos fármacos, novas vias, novas substâncias endógenas envolvidas nesse processo de regeneração. Então, isso é muito curioso, esse processo de regeneração em zebrafish. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Próximo, por favor. É que eu já fui falando sobre isso. Então, aqui é só um exemplo do biotério, né?
Vocês já viram bastante aí no ICB, o biotério de ratos e camundongos. Esse aqui é uma foto de um biotério de peixes. Esse é grande, mas vocês podem ver que cada caixinha dessas é um aquário e tem mais de 60 peixes. E é fácil manter tudo isso. Então, você tem um grande número de animais para trabalhar. Esse biotério é bem grande. Nós já construímos um no nosso laboratório, que era numa sala de 3 metros quadrados, e conseguimos fazer pesquisa. Então, essa é uma grande facilidade. Próximo, por favor. Como o Fabrício falou que se deve fazer experimentos, né, em machos e fêmeas, em peixes também há uma identificação de gênero, então nós podemos fazer experimentos com machos e com fêmeas também. Próximo, por favor. É difícil de identificar, né, o gênero, mas é possível. Esse daqui foi um trabalho que nós publicamos no nosso laboratório, exatamente com substâncias naturais, um peltatosídeo que foi isolado de uma planta e ele tem propriedades anti-inflamatórias ou antinociceptivas, ou seja, usadas para o controle da dor. Então, nós conseguimos já alguns resultados usando o zebrafish. Próximo, por favor. Foi uma aluna que começou com iniciação científica e foi fazendo até o mestrado. Aqui, às vezes, a gente faz uma comprovação de algum teste que a gente já fez com ratos, a gente faz a comprovação com o zebrafish também. E quase sempre é bem semelhante. Aqui nós usamos uma carragenina, que é uma substância que induz a inflamação. E o pico, por exemplo, de induzir a inflamação em camundongos é após 3 horas de injetada. E zebrafish é quase a mesma coisa, é um pico de 4 horas, então é bem semelhante. Então, como eu falei, esse modelo é um complementar também a outros modelos experimentais. Próximo, por favor. Aqui o pâncreas, são estudos que pode se fazer com pâncreas, diabetes, doenças metabólicas. Então, o pâncreas também é muito usado na pesquisa de zebrafish. Próximo, por favor. E falando também, já que nós falamos de drogas de abuso, né? Condicionamento, esse daqui é um experimento em que o zebrafish também pode ser condicionado. Então, naquela parte ali amarela do aquário, é um local onde liberaram opioides. Então, o zebrafish também pode sofrer adicção. Ele é um importante animal também para se estudar opioides e todas as drogas de abuso, e a naloxona, que é um antagonista dos receptores opioides, também funciona no zebrafish. Então, esse modelo experimental é muito importante também, porque as mesmas drogas que usamos nos modelos de animais, ratos e camundongos, nós também podemos usar com o zebrafish. Próximo, por favor. Ele tem síndrome de abstinência e a naloxona também funciona como antagonista desses receptores opioides. Próximo, por favor. Próximo, por favor. Ritmos circadianos também, pode-se estudar ritmos circadianos, porque eles têm uma regulação de claro e escuro pelo sistema nervoso central. É um pouco mais complexo do que de humanos, mas eles têm relógios centrais que funcionam como marca-passos, né? E que, inclusive, também controlam vários órgãos periféricos, como o fígado e músculo. Então, eles também devem ser mantidos nesse períodos de claro e escuro, os zebrafishes. Próximo, por favor.
Aqui é um experimento em que você altera, né, essa quantidade de luz e você faz experimentos, então, para regeneração de músculo, fazendo alterações desse ritmo circadiano desses animais, aumentando ou diminuindo as horas de claro e escuro. Próximo, por favor. Estudos de toxicologia também, porque você pode fazer estudos de letalidade de várias drogas, você consegue colocar a droga ou no embrião, ou na larva, ou no adulto, e você consegue notar todos os sinais de toxicidades ou teratogenicidade. Então, você estuda a coagulação da larva, a ausência de formação de somitos, curvatura da coluna, ausência na formação da nadadeira, ausência de batimentos cardíacos, e com isso você consegue fazer estudos de toxicologia também. Próximo, por favor. E aqui mostrando um desses estudos. Aí aquelas placas, né, de 36 poços, e você coloca os embriões ou as larvas nesses poços e conseguem fazer os testes. Então, por exemplo, aqui o primeiro quadrado é um embrião, né, coagulado, e aqui, quando ele aparece com a curvatura da coluna. Então, mostrando que a droga que eu usei é tóxica. Então, isso é screening de drogas que eu posso fazer. Bem rápido, bem fácil, já com uma placa eu já consigo um grande número de animais. Próximo, por favor. A regeneração, como eu falei, é muito importante, usando cauda, coração e as células fotorreceptoras e neurônios da retina. Esses estudos são bastante importantes porque são diferentes do que a gente pode fazer com camundongos e ratos. Próximo, por favor. Aqui do coração, como é o coração, o primeiro quadrado é o coração humano, o segundo é o coração do zebrafish, tem uma anatomia um pouco diferente, porque são dois locais só de armazenamento, mas tem um funcionamento bem semelhante ao de humano. E aqui eles fazem, então, testes de retirada de tecido para observar a regeneração desse tecido. Próxima, por favor. Uma pergunta que a gente sempre faz é como manipular esses animais, né? Porque eles são pequenos, então é difícil um pouco manipular, mas isso é tudo prática. Próxima, por favor. Próxima, por favor. Aqui é só mostrar que quando você faz algum corte de tecido, as moléculas de sinalização são quase as mesmas que nós encontramos, então, fatores que são mediadores da inflamação, podemos estudar todos esses fatores de mediação da inflamação, fatores que promovem a proliferação de tecidos e assim por diante. Então, modelos de inflamação são muito importantes com o zebrafish. Próxima, por favor. Que todas as substâncias são as mesmas que nós encontramos. Próxima. Então, quando o tecido ele vai sofrer regeneração, quando ele é lesado, né? Eles têm uma cicatrização e tudo isso é importante, então, estudar também, porque o processo de cicatrização nós observamos nos humanos e nos camundongos também. Nós não temos a regeneração, mas temos o processo de cicatrização que pode ser bem semelhante. Então, próxima, por favor.
Para monitorar o meio ambiente, então, os biólogos, esse é um bom campo de pesquisa, porque os pesquisadores conseguiram clonar um peixe que era mais sensível ao estrógeno. E com isso ele ficava verde quando em contato com uma água poluída com estrógeno. E a gente observa que esse é um grande problema atual, né? O ambiente poluído e principalmente com essas substâncias, com fármacos e com hormônios. Então, esse peixe modificado é muito importante, então, para monitorar o meio ambiente. Próximo, por favor. Ele foi um peixe que foi usado também nas pesquisas espaciais em 1976, então o zebrafish já viajou para o espaço. Próxima, por favor. Então, não significa que é uma pesquisa nova, o zebrafish. Ele já está conhecido há muito tempo. Por ele ter essas listras, né, o zebrafish, significa que ele tem uma disposição de melanócitos distinta também na sua pele. E isso também pode ser estudado, porque o mesmo gene que existe nos humanos, que mobiliza melanócitos, também existe em zebrafish. Então, pigmentação de pele são estudos que podem ser feitos com zebrafish. Próxima, por favor. Pesquisa de câncer. Você usa animais transgênicos e você pode estudar melanoma, leucemia, câncer pancreático, e você pode capturar as imagens, já que eles são translúcidos, né? E ver desde a formação até o crescimento de tumores. Então, você pode acompanhar metástases, você pode injetar drogas que bloqueiam as metástases e pode, então, fazer pesquisas com drogas para o tratamento de câncer. Próximo, por favor. Professora Andréia, Sim. excedeu um pouquinho do tempo, se a senhora Tá. puder finalizar. Obrigada. Tá certo. Então, podemos já finalizar. Era basicamente isso que eu queria falar, que quase todos os experimentos que nós realizamos em outros modelos animais, nós podemos realizar com os peixes também, e com algumas vantagens, né? Mas nenhum modelo é melhor do que o outro, é isso que eu queria falar. Os modelos, eles são complementares, e um ajuda no outro. O importante é que a gente possa estudar várias patologias, estudar novas drogas e assim por diante. Então, se alguém tiver alguma pergunta, desculpa que na hora de mostrar os slides demorava um pouco mais, né? Mas eu acho que deu para vocês visualizarem bem. Ô, Professora, Andréia, sim, muito obrigada, viu? Eu acho que é sempre tão importante mostrar assim outros modelos, principalmente esse que está aqui com força total, vamos dizer assim, né? Pelo menos na pegada aqui na FISFAR. Muito obrigada. Vai lá, Isa, não queria te interromper. sem problema. Professora Andréia, muitíssimo obrigada pela sua apresentação. Falou muito bem sobre o modelo de zebrafish. É importante a gente realmente conhecer mais modelos na ciência. Mas como infelizmente a gente cedeu um pouquinho o prazo, né, do tempo aqui, nosso próximo palestrante já está em sala. Eu vou pedir que a senhora deixe o seu e-mail para que o pessoal que tenha dúvidas possa mandar diretamente para a senhora. E pessoal, Deixa todo assim. mundo que teve dúvidas durante as palestras, pode mandar aqui no chat ou mandar por e-mail para a gente, que a gente vai direcionar para os professores e responder vocês. Tá certo. Muito obrigada, então. Foi um prazer conversar com vocês e explicar um pouco de novas linhas de pesquisa. Muito obrigada. Obrigada, professora. Obrigada, viu, Andréia? Obrigada a você, Silvia.
Pessoal, então nós encerramos aqui agora a mesa redonda dos modelos experimentais na ciência. Muito obrigado pela participação do professor Fabrício, da professora Andréia e do professor Theo, pela disponibilidade que tiveram e pelo empenho que vocês tiveram para poder apresentar aqui para a gente hoje. Foi bastante esclarecedor. Espero que vocês possam participar das próximas edições do curso de verão. É sempre uma honra ter vocês aqui com a gente. Vitória, se você puder, cancela a gravação e reinicia a gravação, por favor.